procurou? Você se informou? Você entende direitinho quais são os motivadores da tua equipe? Por que eles não estão produtivos ali? E você... Então, tem um quê que se aproxima muito da consultoria de estratégia sem a obrigação da implementação, que é uma discussão muito mais executiva e voltada para negócio. Eu acho isso muito prazeroso. Isso traz uma recompensa muito grande para a gente. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como também pelo Spotify aqui da Board Academy. No podcast Os Conselheiros, nós trazemos empresários, executivos, conselheiros que contam um pouco da sua jornada, seja pessoal, de vida, como profissional, trazendo insights, pílulas de sabedoria para compartilhar conosco. O podcast Os Conselheiros vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho, para que você seja notificada sobre outros episódios, outros conteúdos que porventura a gente venha compartilhar aqui dentro das nossas redes, então, da Board Academy. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você goste do nosso episódio de hoje. Por falar no episódio de hoje, eu tenho a grata honra de receber um amigo. Aqui na Board Academy nós formamos amigos. Meu querido colega de profissão, Udo Girlich, também um grande amigo, ele costuma dizer que é a Board Family, é a nossa grande família. E esse convidado de hoje ele faz parte dessa Board Family, porque além de formado pela Board Academy, ele também é coautor junto conosco de um dos nossos livros, é participante dos nossos eventos. Eu estou falando de um grande executivo da área de tecnologia, que atua há muito tempo como consultor, ajudando diversas empresas, mas que também vislumbrou na área de conselhos uma outra forma de continuar levando toda a sua experiência, sua bagagem para grandes empresas, empresários que necessitam de ajuda. Eu estou falando de Jesus Lopes. Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer realmente. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de falar contigo e com toda a nossa audiência. Acho que vai ser bastante interessante e divertido aqui essa nossa conversa. Jesus, para mim é até engraçado, né? Assim, até anteontem eu tinha um colega aqui do lado que era Humberto Silva e que na verdade o nome dele é Jesus Humberto Silva. Mas ele fala assim, não, me chamem de Humberto. Então o mercado conhece ele como Humberto Silva. Você não tem esse segundo nome até onde eu sei, né? Não. É Jesus Lopes mesmo. Sim. Então não tem outro nome, eu não vou chamar de Lopes, eu vou chamar de Jesus, mesmo porque é o seu primeiro nome. É o meu primeiro nome e tem um motivo muito bom para isso, né? Pessoal, eu já ouvi as perguntas mais diversas e absurdas. As piadas e tudo, né? A piada faz parte do processo. Se não houver um certo nível de bullying, a reunião não está indo bem, né? Ou a entrevista, né? Porque sempre... Entrega para Jesus, esse tipo de coisa vai. Por aí vai. Conforme o caso, eu te conto algumas situações fantásticas depois, mas o que acontece é que eu sou espanhol, né? Sou brasileiro e espanhol. Jesus López Arós. Então, é uma família espanhola e Jesus é um nome extremamente comum na cultura hispânica, né? Não é na cultura brasileira. Então, mas se você for um país da América Latina, ninguém vai estranhar o nome Jesus. Mas saiu da cultura hispânica, né? Você vai falar, poxa, mas por que Jesus? Né? Não tem porquê. É um nome como que a autoridade coloca o nome desse no filho, né? Mas o motivo é muito simples, né? A família espanhola, pai e mãe. Católicos? Católicos, espanhóis típicos, né? Típicos. Que imigraram para o Brasil na década de 40, 50, se conheceram, tinham se visto lá, se conheceram aqui. Década de 40, 50? Entre 40 e 50, Meu avô veio para o Brasil da Espanha também nessa época. Provavelmente de navio como eles, toda aquele processo. Eu sou de família por parte de pai italiano e por parte de mãe espanhóis. Uhum. Então, imigrantes espanhóis típicos, e formaram uma família aqui e o Jesus aconteceu. Você nascido no Brasil? Eu nasci no Brasil. Aonde? São Paulo? Interior? São Paulo. Eles vieram inicialmente por Rio de Janeiro, mas logo depois que se casaram, eles fizeram toda a vida deles. Eles vieram juntos ou se encontraram no Brasil? Eles se encontraram no Brasil. Eles já se conheciam, sim, de passagem na Espanha, mas se encontraram mesmo e iniciaram um relacionamento aqui no Brasil.
Olha que interessante. Bom, já começamos, sem eu nem fazer uma pergunta, já começamos a sua história contando pela origem familiar e origem do nome. Agora eu quero saber o seguinte, antes de falar propriamente do que você está fazendo hoje, né, como você tem ajudado empresas, seja com o chapéu de consultor, de executivo, como também agora de conselheiro. Eu quero saber um pouco mais da sua origem, passando pela sua formação. Ali jovem, o que decidiu estudar, por que decidiu estudar, qual a influência? Conta pra gente. É uma história interessante. Eu fui alfabetizado muito cedo, né? Então... tanto em português como em espanhol? Tanto em português quanto em espanhol, e com mais dificuldade em falar português corretamente do que espanhol, né, no começo. Né? Eu falava um portunhol perfeito. Né? Isso me gerou alguns problemas na escola. Com certeza. Porque tanto a professora quanto a diretora pensavam que eu estava brincando com elas e... né? Eu fazendo bullying com elas. Né? Chamaram minha mãe para conversar. Minha mãe se apresentou e elas disseram, entendi. Já acabou aí o mal-estar, né? Mas como eu comecei a ler muito cedo, meu pai tinha um negócio de bar e restaurante, né? E tinha uma banca de jornal em frente, né? Então eu lia muito. Então eu adorava ler todas as revistas com algum cunho científico, porque eu sou apaixonado por tecnologia, ciência. Então... tudo que era eletrônica, mecânica, que aparecia. Eu lia, além de história em quadrinhos, porque ninguém é de ferro, né? Então, eu adorava. E isso acabou me gerando essa curiosidade. Aí eu acabei indo para o curso técnico. Estudei em escolas públicas, né? Escolas da época, era só da década de 60, né? Então, ainda a escola de referência era a escola pública sim, ainda, sim. né? Nessa época. Você tinha que fazer os exames para entrada, vestibulinho, aquela história toda. Mas Liceu de Artes, Colégio Federal. E as escolas técnicas, né, estaduais, né. Bom, então tinha esse momento, né, de educação, e eu tive a grata felicidade de entrar numa escola técnica e desenvolver a parte de eletrônica também, que eu já estudava. Por conta, né? E adorava. E eletrônica e computação, muito próximos, a computação nascendo como algo razoavelmente acessível. Então, eu tive um Sinclair logo no começo, quando eu consegui trazer um Sinclair, comecei a me desenvolver e, de repente, 16 anos, eu já estava, aos 16 mesmo, eu já estava trabalhando de certa forma, com operação de máquinas contábeis e tudo mais, vindo de uma carreira de office boy, que só entrei nisso para poder ficar perto das máquinas. Logo depois, acabei indo para Vilares, para operação e programação, e depois foi uma carreira de indústria razoavelmente curta, e quando eu dei por mim, eu já estava em multinacionais de consultoria, né? Porque já era uma empresa, as indústrias já eram multinacionais, e isso acabou me trazendo um relacionamento diferente. Então, muito cedo eu fui para a consultoria. Um pouco antes dessa passagem... Nisso você já estava ou foi fazer faculdade eu fiz faculdade. Ciência de dados, como? A minha formação é bem eclética, né? Eu comecei com matemática pura, né? Não visando ser professor. Não era licenciatura, era bacharelado. E foi bom fazer matemática, porque eu conheci minha esposa lá, né? Então, em 82 a gente começou a namorar, né? E estamos juntos até hoje. Aliás, este ano são 40 anos de casado esse ano. Parabéns. Como é o nome dela? Miriam. Miriam? Miriam. Com certeza a Miriam, não sei se está nos vendo nesse momento ou depois vai poder assistir esse episódio. Receba aqui o nosso cumprimento. Parabéns pelo marido. Jesus Lopes é uma pessoa muito querida aqui no nosso meio, viu? E parabéns pelo casamento de vocês. Esse casamento maravilhoso que nos deu a Bianca e o Vinícius, né? Então, coisa boa. Uma trajetória bacana. Mas por que você entrou em matemática? Porque era matemática com ênfase em processamento de dados. Ah, ok. Mas aí depois veio a administração, né? Era uma necessidade, né, até por causa da carreira, né, administração, para que você tivesse uma pegada não tão técnica, mas sim uma pegada mais voltada para a gestão, é importante. Depois o MBA, com foco em marketing, que eu achei muito interessante, consegui abrir a visão para várias outras coisas importantes. Aí teve a parte técnica lá atrás também, né, e eu acabei fazendo 2 pós-graduações em engenharia. Uma em distribuição e geração de energia, em engenharia elétrica, e a outra em IoT,
que é uma paixão minha. Eu pesquiso IoT desde que não se chamava IoT, né? Então, desde lá de trás. Mas então, essa formação, essa visão, me ajudou muito, porque logo eu fui para consultorias internacionais, e isso me ajudava no entendimento dos negócios. Essa visão me propiciava entender o que estava sendo dito do outro lado, compreender isso e começar a tratar a tecnologia como uma ferramenta e não uma finalidade. Eu acho que esse é o grande problema, né? Então, eu iniciei quando a Origin CMP, que era uma spin-off da Philips, foi criada globalmente. Eu fui convidado para ser o head de uma das células. Eles chamavam de células no departamento, né? Mas passei alguns anos lá e logo depois disso a Accenture, na época não era Accenture, era Andersen Consulting, me fez um convite, eu aceitei e passei mais de 20 anos na Accenture. Fiz uma carreira totalmente... Ali na Chácara Santo Antônio. Na Chácara Santo Antônio, na Alexandre Dumas, que agora eles estão mudando de escritório, né? Inclusive amanhã tem um encontro dos ex-Accenture, que a gente vai sempre, né? Ex e atuais, né? Vai junto a todo mundo. Eu trabalhei ali do lado na Philip Morris, naquele antigo prédio da Auto Latina ali, de tijolinho na esquina. Sei, conheço. A gente andava muito por lá indo para o almoço. Né? Exatamente. Mas a Accenture foi uma escola, né? A Accenture foi uma bênção na minha vida, porque pessoas brilhantes, não que elas não existam em outros lugares, mas eu tive a sorte de conviver com pessoas brilhantes, aprendi muito, desenvolvi meus skills e eu saí de lá como sócio da área de tecnologia, né? Tinha um momento adequado para fazer, entre aspas, aposentadoria Accenture, né? Que você podia pegar teu plano de previdência e tal, eu resolvi aceitar. Saí, mas logo depois, dentro desse processo da Accenture, eu acabei participando como convidado em diversos conselhos também, até como especialista, né? E quando eu saí da Accenture, eu passei um ano como conselheiro de uma empresa de IoT, que criou ela trouxe para o Brasil os primeiros patinetes elétricos. Aí, então, antes eu atuei na parte técnica, eu peguei a parte de engenharia, com o projeto das placas de controle dos patinetes, o desenho do software de controle, a integração disso tudo, a operação de campo. E logo depois disso eles me convidaram e fiquei como conselheiro por um ano da empresa. Isso foi antes desse boom que teve ali, um pouquinho antes da pandemia? Foi antes. Todo lugar você via patinete, bicicleta elétrica? Foi quando começaram os patinetes. Foi a primeira empresa que trouxe patinetes para o Brasil, realmente. Mas aí... acabou esse período, eu precisava passar um ano e pouco, quando você sai da empresa, tem um período, né, em que você precisa se afastar de atividades de consultoria. Eu ia voltar diretamente para a consultoria, são décadas de consultoria, mas aí tinha um outro amigo também da Accenture, ex-Accenture, que era CIO do Santander. E ele me chamou para um desafio lá, que ele precisava de ajuda e algo bem disruptivo. Eu aceitei. Então, passei mais alguns anos no Santander, com um projeto fantástico, utilizando a inteligência artificial antes desse boom que tem agora. Então, a gente fez um projeto que foi premiado aqui no Brasil e internacionalmente, de uso massivo de inteligência artificial para a operação. Então, a gente conseguia corrigir erros de operação antes que esses erros acontecessem de fato. Isso foi em que período? Estamos falando de uns 5, 6 anos atrás. Então você estava lá na época que a empresa que eu era CFO atuava lá, quer dizer, atua até hoje, a Everest. Espanhola, sim, por sinal, né? Sim, também. por supuesto. Sim. Eu fiz CFO por 7 anos na Everest e o Santander é um dos grandes clientes da Everest. Né? A Everest era um dos meus fornecedores. Exato, isso. A Everest era um dos meus fornecedores lá no Santander, nesse período. Quem te atendia lá, você lembra? O Nátio? Falei com ele também, algumas vezes. O gerente de conta era outra pessoa, mas o Nátio era um dos interlocutores. Legal. Mas foi um período interessante, porque a gente desenvolveu tecnologia de ponta aqui no Brasil. Atuamos com empresas de software livre, no caso a Red Hat, e a gente contribuiu com o desenvolvimento de produto para algumas features que a gente precisava. Então, a gente desenvolveu muita gente, resolvemos problemas de negócios, e fizemos alguma coisa realmente digna de nota, né? Então, passados esses 3 anos, eu saí do Santander e fui para a KPMG.
Na KPMG eu também era sócio de tecnologia, só que responsável por cloud. Então passei um período, acho que de 1 ano e meio, 2 anos lá, onde a gente estava organizando funcionalmente a área de cloud no Brasil nos moldes que estava sendo organizado mundialmente, que era um pouco diferente de como havia crescido de forma orgânica, né? Então era mais uma organização de área, né? Na minha carreira é muito comum criar áreas novas. Então vinha alguma coisa, alguma nova tendência, alguma nova tecnologia, algum novo ferramental que necessitava criar uma forma de atuação, um treinamento e ofertas. Eu acabava me envolvendo, uma porque eu tinha um track record interessante de fazer isso bem, e outra porque eu gostava muito, e ainda gosto, né, de pegar coisas novas e desenvolver. Então, na KPMG também foi algo mais ou menos nesse sentido. Aí depois eu acabei indo para consultorias mesmo, voltei para aquela origem lá de trás, com minha pequena consultoria, e esses episódios de atuação como conselheiro, que é uma coisa que eu quero me dedicar mais, porque tem uma coisa interessante sobre a consultoria, que é uma coisa linda, é uma coisa que você entrega realmente valor e faz prover alguma mudança para o bem, né? Mas, por outro lado, é uma coisa que te consome de uma maneira, assim, absurda. E nem necessariamente as pessoas com as quais você vai interagir para fazer alguma entrega, elas querem que você esteja lá. Por quê? Porque alguém resolveu contratar um grande projeto de consultoria e você precisa fazê-lo acontecer. E é assim, não tem. Tipicamente é assim. Raramente você chega num ambiente onde, ai, que maravilha, chegou o consultor, vamos trabalhar juntos. Não é, né? O consultor ele é contratado para me ajudar a melhorar algo, mas no primeiro momento ele mais me incomoda, ele me atrapalha, porque me tira da minha zona de conforto. Totalmente. Eu tenho que entregar informações para ele, tenho que fazer coisas que ele pede, né? Essa é a visão do funcionário. A visão do funcionário. E tem aquelas piadas básicas, né? Além do nome, né? Além do próprio nome, né? O consultor é aquele cara que pede o teu relógio para te dizer as horas, né? Então, porque, na verdade, muitas vezes você chega lá e eu sempre tive muito cuidado com essa parte de tecnologia, né? A tecnologia, para mim, não é... Tecnologia é uma coisa que me alegra, me motiva, mas ela não é o fim do meu trabalho. Então, muitas vezes, você entra num projeto, teoricamente, para alguma implementação, alguma coisa, você fala, não gente, vocês têm um problema de processo, não tem nada a ver com tecnologia, vocês têm um problema de governança. A tecnologia não resolve governança e processo na sua essência. Não. Ela é uma grande ferramenta de apoio, mas cultura tem que resolver com cultura, com pessoas, processos de implementação de processos. E aí muitas consultorias acabam indo por um lado muito mais gerencial, né? E pouco, de fato, de implementação de um software, criação de algum sistema ou implantação. Acaba indo para a gestão de um projeto que alguém pediu do que para a discussão séria, pesada de eu preciso fazer essa implementação que você está pedindo. Você falou um negócio interessante agora, porque quantos empresários, muitas vezes, claro, isso a gente não pode generalizar, não, claro. Mas muitas vezes... por um modismo, por escutar do colega empresário que fez, ou por ver numa mídia, enfim. Não, a minha empresa precisa implementar um SAP. Mas ele não precisa de um SAP. Estou dando o SAP como exemplo, mas pode ser um Oracle, um TOTUS, um qualquer sistema, né? Sistema. Um ERP de ponta. Quando o negócio dele não precisava daquilo, ou melhor, até vai precisar um dia, mas ele está num estágio anterior. Ele precisa arrumar a casa aqui em outros aspectos. E ele atropela o processo, gasta muito dinheiro, e aí... existem consultores e consultores, assim como conselheiros e conselheiros. É SAP, é TOTUS, é Proteus que você quer? Vamos implementar. 1 milhão, 1,5 milhão, um ano trabalhando aí e implementa um negócio que o cara vai usar pela metade, ou não vai usar, ou vai interromper o projeto pelo meio do caminho. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Infelizmente. Existem muitos projetos que simplesmente são abandonados. Para a gente falar alguma coisa mais próxima até do dia a dia das pessoas, uso de cloud. Eu preciso ter cloud. Então, eu diria que você deveria ter cloud, mas não necessariamente o seu momento é de cloud, né? Então, cloud é ótima, mas eu gosto daquela piadinha que o pessoal diz, cara, calma, cloud é o computador de outra pessoa. No final do dia, seus problemas não são resolvidos magicamente porque você tem um processamento em cloud, né? Você deveria ter um processamento com uma arquitetura que lança a mão dos recursos de cloud a seu favor. Você tem essa arquitetura?
Provavelmente ainda não. Né? Então, tem um passo antes disso. Né? Ou você está comprando uma solução já feita que roda em cloud. Perfeito. Eu adoro cloud. Cloud realmente é uma coisa maravilhosa que tira a barreira de entrada para a gente. Mas para quem já tem uma estrutura que está estável e eu quero mudar por modismo, porque todo mundo usa, tem uma análise antes disso. Talvez você tenha que mudar mesmo. Talvez sim, mas talvez não seja o momento. Talvez você ainda não esteja preparado e precise iniciar uma preparação não disruptiva no seu negócio, para que você possa fazer isso. Eu presenciei muitos, mas muitos projetos de ida e depois rollback, ou seja, volta, porque eu não consegui a agilidade que eu precisava. Claro que não, você continua fazendo as coisas da mesma forma, num ambiente distinto, e pior, eu estou gastando mais. Porque eu tinha um tipo de processamento que eu tenho um consumo alto o tempo todo. Por exemplo, só para dar um exemplo. E quando eu estou em cloud, eu pago por tempo de uso. Se esse negócio está sendo usado o tempo todo, e às vezes não era um problema de tecnologia, era um problema só de processo e governança. Por quê? Porque eu deixava aberto para todo mundo a qualquer hora, para quem quisesse. Então, meus custos explodiam. Então, mais e mais, eu comecei a sempre enxergar muito a parte de governança e a parte de processos, né? E isso tem um reflexo natural nas pessoas. E por último, a tecnologia, ela vem quando ela casa direitinho nisso. Você citou processos de transformação, ERPs e tudo mais. Quando você pega o dia a dia disso, principalmente na Accenture, eu passei algumas décadas lá, e a maioria dos meus projetos era otimização de operações. Ou seja, eu preciso que uma operação faça mais do que ela faz hoje, sem quebrar o negócio, eram muitos pedidos, ou eu preciso fazer o que eu faço com uma redução de custo brutal, porque eu tenho que ser mais competitivo, ou uma junção dessas duas coisas. Era isso. Né? Era sempre isso. E aí quando você entra na realidade, você tem feudos. Então você tem aquele grupinho que adora a ferramenta tal porque ele é a zona de conforto e ele só usa aquilo. Aquele outro grupinho adora a ferramenta X, outro Y. De repente você está discutindo ferramenta, não está discutindo negócio, não está discutindo retorno, não está discutindo indicadores. Você tem um monte de ferramentas que, não raro, fazem a mesma coisa e você, como empresa, está pagando licença, você está pagando profissionais para dar suporte naquilo. Para quê? Então, não foram raras as vezes, Marcelo, que a gente chegava lá e falava, pessoal, vocês não precisam de uma nova ferramenta, vocês precisam escolher uma. Vocês já fizeram uma seleção adequada e melhoraram os processos para que ele seja aderente ao que você precisa do do negócio, mas que você tire o máximo possível da ferramenta escolhida, seja lá qual for. Então, quantas vezes a gente não mudou a coisa toda e acaba reduzindo brutalmente os custos, agiliza, deixa a vida de todo mundo mais leve, claro, com uma visão que não é implantar uma ferramenta. Cara, você já tem. Você encontra, às vezes, 6, 7, 10 ferramentas fazendo a mesma coisa. Não precisa disso. E você não resolve isso com tecnologia. Tecnologia passa longe disso. A formação em tecnologia me ajuda a entender por que eles estão fazendo isso, mas ela não me ajuda a resolver. A resolução vai pela governança, para o processo de pessoas. Muito bom. E aí hoje, então, no cenário atual, depois de quantos anos de experiência? 30 e poucos? Uns 40 anos. Uns 40 anos. 40, muita bagagem, muita experiência, passando aí por grandes empresas. Uma verdadeira escola, né? Hoje você tem a sua consultoria própria? Eu tenho minha consultoria própria, com um nome bem... eu diria assim, bem diferente, um nome assim super criativo, que é Jesus Lopes Aros e Companhia Limitada. Parece nome de escritório jurídico. Foi sugestão da minha contabilidade, para você evitar problema de registro, registra logo, põe assim que não tem erro. Ninguém vai repetir esse nome. Ninguém vai repetir. Muito bem. E enquanto consultor, que tipo de empresa você hoje assessora? E que tipo de serviço você presta? Que você é mais procurado para fazer o quê? Eu tenho serviços ainda que são... É interessante isso, uma pergunta muito interessante, que tem episódios de consultoria, mas que na verdade escondem um pouquinho de atuação de conselho. Né? Que são, às vezes, empresas pequenas para médias ou médias empresas que te pedem para fazer algum trabalho onde você chega, senta e fala, olha, vem cá,
não vou fazer isso que está me pedindo, vamos conversar, né? Tem outro caminho aqui para você seguir que não é esse, já avaliou isso, que é aquele papel do conselheiro, né? De provocar, né? E não necessariamente você vai lá e dá a ideia prontinha, mas você fala, você já pensou, né, nesse cenário? Por que você não pensou nesse cenário? Por que você não fez isso? Então, tem esse tipo de atuação. E tem atuação que o pessoal me chama para atuar em grandes projetos ainda que de uma forma reduzida, como orientação mesmo, né? Com a experiência. Eu até brinco, vocês estão mais interessados na minha experiência como não fazer do que na minha experiência como fazer, né? Porque tem muita gente para orientar o como fazer, melhores práticas e tudo mais, né? Você seria como um PMO, alguém assim, para gerir o projeto que eles contratam de um outro, ou um auditor, não sei? Mais como diretor de projeto, né? Que é o que tem acontecido mais, né? Isso não necessariamente demanda período integral, então me dá uma qualidade de vida maior. Interessante. E aí, você citou, né, que você teve a oportunidade de passar por um conselho na saída da Accenture, né? Uma prestação de contas, e também em várias reuniões de conselho, de alguma forma, com o chapéu técnico, indo reportar, apresentar alguma coisa num conselho. E agora, mais recentemente, você falou que muitas vezes você vai para prestar uma consultoria, quando na verdade tudo começa com um bom conselho do que fazer ou não fazer em relação àquilo que ele se propunha, né? Aquele cliente se propunha a te contratar enquanto consultor. Foi por conta disso que você decidiu dar um passo adiante e buscar uma formação como conselheiro também, vislumbrando que essa sua experiência, essa bagagem de 40 anos poderia servir tanto no chapéu de consultor como também de conselheiro? Exatamente. A partir do momento que eu fiz a minha saída da Accenture, eu já imaginava que rumos minha carreira iria tomar. Então, já comecei a prestar mais atenção, onde você avalia o que você já fez, a tua atuação, prós e contras, né? A verdade, a consultoria não é linda o tempo todo, né? Ela tem aqueles momentos lindos e tem aqueles momentos horrorosos, né? Como qualquer atividade, né? Não tem. Mas você precisa entender o que você quer para você, né? Ou seja, olha lá no espelho e fala, mas o que eu quero fazer? Eu quero essa vida aqui o tempo todo, ainda por vários anos? Ou não quero. Quero uma vida de uma consultoria mais leve, talvez, mas a parte de conselho ela começou a aparecer com mais frequência. Mesmo nos últimos anos, lá na Accenture, eu era chamado com uma frequência grande para participar de conselhos. Então, tinha várias empresas que não necessariamente a gente precisa citar aqui agora, porque eram clientes, né? Mas onde você discutia alguns assuntos bastante interessantes e dava a tua opinião, que tinha um fundo de tecnologia, mas era a solução de um problema. Então, a discussão não era de tecnologia, a discussão era, eu estou no caminho certo para resolver esse problema, sim ou não? Qual é a sua opinião? Né? Então, isso começou a acender aquela fagulha, né? De, puxa, é legal trabalhar assim, né? E é alguma coisa prazerosa que você faz a diferença e deixa valor. E quando peguei as atuações em conselho, as menores e tanto a maior, eu senti aquele gostinho que eu acho que você conhece muito bem, de que alguém está te pagando para ser consultor? Sim. Alguém está te pagando para ser conselheiro? Sim. Mas quando você é conselheiro, tipicamente estão te pagando porque querem te ouvir, querem saber o que você tem a dizer. E muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes, quando você é consultor, alguém te contratou e está te pagando, mas o time com o qual você quer trabalhar não quer você lá. Não é o contratante que vai ficar no dia a dia com você, é uma equipe, né? É uma equipe que se sente invadida. É bem diferente, eu nunca tinha feito essa analogia, porque muitas pessoas nos perguntam, mas qual que é a diferença entre consultor e conselheiro? E a gente responde de um outro jeito, né? Que o conselheiro é contratado para um job, para uma atividade específica, e ele tem que solucionar aquilo. Já o conselheiro, ele tem um contrato mais amplo, de um período maior, mandatos de 1, 2, 3 anos, para conversar e discutir com o dono da empresa diversos temas variados a cada encontro. É assim que a gente explica. Mas eu vou somar isso que você trouxe agora, esse elemento que é muito importante. Quem contrata um consultor, normalmente não é a pessoa que vai no dia a dia tocar o tema com o consultor, vai ser uma equipe que não queria, que não está preparada, que vai achar que o consultor está metendo o bedelho num lugar que não é chamado, que vai apontar o dedo para dizer que eles estão fazendo errado. Já o conselheiro não.
o contratante é o cara que vai estar junto, ouvindo esse conselho. Ele quer ouvir esse conselho para melhorar a empresa dele. Isso faz uma diferença na tua saúde mental e na tua realização profissional e pessoal, que é difícil de explicar. É difícil de explicar. Não que você não tenha prazer fazendo a consultoria. Ela é fantástico quando você pega e faz uma implementação que tem um resultado que foi igual ou maior do que o previsto. Isso é fantástico, você se sente orgulhoso. Mas o problema não é esse. O problema a consultoria tem um pouquinho de conselho também quando você fala de consultoria de estratégia. Eu trabalhei bastante com estratégia, mas estratégia de TI. Então, quando você fazia isso como consultor, legal, tem essa parte muito próxima de conselheiro. Mas não é, porque depois a pessoa fala, legal, então agora eu vou implementar. Aí você é o cara mau, que você tira todo mundo da zona de conforto e fica lá batendo bumbo. Então, ou você tem um grande programa ou um projeto e você precisa, como você colocou. E quando você é o conselheiro, você está provocando a pessoa que vai tomar a decisão, ou as pessoas que vão tomar a decisão, abrindo os olhos delas e contando situações e casos que você viveu como consultor, dizendo, olha, isto aqui, tipicamente nessa situação, dá certo. Por quê? Por causa disso. Mas isso aqui que você está falando, normalmente dá errado por causa disso. Você está preparado para mitigar esses riscos? Você já foi atrás? Você procurou? Você se informou? Você entende direitinho quais são os motivadores da tua equipe? Por que eles não estão produtivos ali? E você... Então, tem um quê que se aproxima muito da consultoria de estratégia sem a obrigação da implementação, que é uma discussão muito mais executiva e voltada para negócio. Eu acho isso muito prazeroso. Isso traz uma recompensa muito grande para a gente. E você faz muita diferença na vida das empresas, porque você as ajuda a não tomar uma decisão ruim, que você pode perder dinheiro, perder competitividade. E se você está falando de uma empresa com pouco lastro, isso pode acabar com a empresa. Eu trabalhei, né, a gente conversava aqui nos bastidores, eu trabalhei por 7 anos numa grande consultoria, inclusive espanhola, né? E eu não sei se isso é regra geral das consultorias, ou melhor, dos consultores, mas a impressão que eu tinha, não sendo consultor, e sim no chapéu lá administrativo financeiro, que era o meu como CFO, a impressão que me dá é que o consultor trabalha muito, se dedica muito ao projeto, né? Ele mergulha naquele projeto, tem lá um deadline para entregar e muitas vezes, seja por questão de viagens, o cliente está longe, ele tem que passar tempo fora de casa, em loco no cliente, seja no escritório ou mesmo em home office, trabalhando numa jornada dupla aí, invadindo horas de noite, né? E isso acaba de alguma forma impactando, inclusive, família e Sim. saúde. Na carreira de conselheiro, eu vejo menos isso. Não que um é mais importante do que o outro, não que um trabalhe menos do que o outro, mas trabalha de uma forma diferente, você concorda? Concordo plenamente, porque o conselho é algo, eu diria, mais planejável. Aí você fala, poxa, mas um projeto de consultoria não é algo planejável? Claro que é, no papel. Na hora que você vai entregar, cada vez que você tem uma grande entrega, são noites e noites viradas. Ou quando você está passando por diversas localidades, você colocou um ponto de qualidade de vida que eu acho, assim, não dá para ir contra isso e discutir isso. Eu vou te dar um exemplo real. Não foram poucas as vezes que eu tinha que fazer reuniões, sei lá, ou uma reunião lá em Madrid, de repente eu tinha que fazer alguma coisa em Chicago e eu tinha que fazer alguma coisa na Colômbia, na mesma semana. Né? Então, eu já cheguei numa noite, isso é verdade, vários colegas meus também passaram pela mesma coisa. Você usava o serviço de telefone dos hotéis para te acordar, né? de uma serviço de despertador. Eu pegava o telefone, eu não sabia se eu falava hello, hola, ou onde é que eu tô? Dá um pouco de sensação de pânico, com branco com pânico, e você fala, onde é que eu tô? Ah, tô na Colômbia hoje, eu tenho aquela reunião aqui agora que eu vou fazer agora às 10 da manhã, sabe? Então, aí você fala e para, poxa, mas é isso que eu quero fazer, mas isso 20 anos. Isso tem data de validade, né? Você Quando você é jovenzinho, está em ascensão, tudo bem, mas chega uma hora que alguns valores, algumas conquistas, né, nós já tivemos, casou, teve filhos, plantou uma árvore, viajou, comprou isso, comprou aquilo, e aí você passa a olhar a vida passando, os cabelos brancos começam a chegar, e você fala, e aí? É só trabalho, né? Não vou ter outras ambições, outros prazeres nessa vida? E tempo é uma coisa muito valiosa.
E no final do dia, né, teu tempo é limitado, né? Teu tempo como ser humano vivente, né? Ele é limitado. Ele tem o início, o meio e o fim, né? Ele vai acabar. Então, quando você tem realmente essa possibilidade em mãos, né? É uma decisão sua, né? De como é que você vai viver isso. Não dá para... Eu, pessoalmente, aí é uma questão pessoal. Não vou fazer mais nada, vou parar. Não, eu acho que isso também não funciona, não dá certo. Por outro lado, fazer algo que te dá prazer e você vê o resultado e sabe que você fez a diferença, que é a questão do propósito, né? O que você quer fazer? Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser reconhecido e fazer a diferença. Então, poder fazer isso com uma qualidade de vida maior e ter mais tempo também para aproveitar, que como você bem colocou, eu acho que é a situação ideal. Né? Bacana. Hoje a gente contou toda a sua história profissional e eu estou entendendo que ela acontece toda em São Paulo, é isso? Ou você teve momentos também no exterior? E especialmente a minha pergunta é onde você está hoje? Onde você vive? Como é que é a sua rotina hoje? Durante a minha carreira focada totalmente em consultoria, ela aconteceu boa parte no exterior. A base sempre foi Brasil. Mas os morando projetos, em São Paulo? Morando em São Paulo. Mas os projetos eram internacionais, né? Ou projetos no próprio Brasil, aqui no Brasil mesmo, mas em outros estados, em outras regiões. Por exemplo, um dos primeiros projetos que eu fiz quando eu fui para a Accenture, um dos primeiros, foi a implementação da Telemar. Quando tinha aquelas teles, tele aquilo, tele, né? Telerge e tal, tudo mais. E aquilo tudo, do Rio de Janeiro para cima, né? Virou Telemar, né? E adivinha quem juntou as operações, né? Então, simplesmente eu estava em cada hora em um estado diferente, né? Todos os estados dali para cima, visitando as operações, entendendo, vendo os processos, como é que a gente ia juntar esse negócio todo. Mas aí, de repente, você tem um projeto que você ia fazer a implementação de uma empresa de telefonia celular na Colômbia. Estava lá. Você tinha um projeto que fazia algumas operações com um banco que envolvia Nova York, mas também algumas operações na Europa. Por aí vai, América Latina, direto. Então, a base era Brasil e onde eu menos ficava durante a consultoria era aqui, era em casa, né? Era verdade isso, eu passava menos tempo. E isso tem o seu custo, né? É legal, é interessante, mas não é como as pessoas acham, você é consultor, vou viajar e conhecer o mundo. Cara, muitas vezes você chega, sai de um voo de manhã, dá uma ajeitada na roupa, lava o rosto, vai para a reunião. Você foi ali para Bogotá, mas não visitou Bogotá. E no meio da tarde você está indo para o aeroporto para pegar outro voo, né? Quer dizer, e dorme no avião, né? Não, aqui do lado, eu tenho muitos parentes do Rio de Janeiro. Vira e mexe, eu estou no Rio de Janeiro para alguma reunião. E aí depois liga a tia, liga a parente. Pô, mas você veio aqui e não veio em casa? Não dá. Não dá. Desce do avião, táxi, reunião, volta para o aeroporto, né? Trânsito. Voo atrasa, você fica no aeroporto. Você leva mais tempo na viagem toda do que na reunião. Não, mas é fato. Às vezes você faz um translado absurdo para 2 horas de reunião e é isso. O resto é todo o necessário para você estar lá presencialmente. Hoje tem melhorado. A pandemia ela trouxe coisas horríveis e trouxe algumas coisas boas, né? O pessoal ficou muito mais receptivo a fazer reuniões virtuais. Por quê? Porque era a única forma de fazer. E viram que funcionava e que era mais barato para todo mundo. Existe muita resistência ainda, né? Mas já é algo aceitável. Né? Algo aceitável. Então, e existem outras coisas por trás disso, né? Tem coisas... São aspectos relacionados à cultura organizacional, são aspectos relacionados a, às vezes, interesses econômicos, porque você, de repente, todo mundo remoto, você tem um impacto muito grande no comércio local dos escritórios e na ocupação das lajes. Isso aqui daria para a gente falar umas 3, 4 horas aqui sobre estratégia financeira, que você bem conhece, né? E os impactos disso. Então, não é só o presencial, não, né? E tem também infelizmente, e a gente precisa falar isso, e a audiência que me desculpe, mas quem se vê nessa situação, por favor, corra atrás e mude, né? Que é o microgerenciamento, né? É o gestor que só fica confiante se ele estiver vendo a pessoa trabalhar do lado dele, por mais brilhante que a pessoa seja. E ele não consegue fazer isso de outra forma. E acaba fazendo a vida dele e dos seus funcionários uma tragédia, né? Porque ninguém gosta de ser microgerenciado, né? Não dá. Por que
3 minutos atrás eu tentei falar contigo, eu não consigo, porque foi no banheiro. Simples. Simples, né? Então, isso existe, por incrível que pareça, a gente está falando aqui hoje, isso existe ainda de forma pesada e é um grande problema. E às vezes o problema, tem motivos para isso? Tem motivos, tem precedentes de pessoas profissionais que se aproveitam do fato de estarem remotos para quebrar todos os acordos de trabalho. É verdade. Mas você pode controlar isso com processos adequados e, eventualmente, tecnologias adequadas de controle que não sejam invasivas pessoalmente, mas sim profissionalmente. Por quê? Porque os indicadores de produtividade continuam os mesmos. Se eu estiver aqui, se eu estiver na Espanha, se eu estiver nos Estados Unidos ou no Canadá ou na Argentina, os indicadores de produtividade são os mesmos. Né? Uma coisa é certa, né? O home office ele não é para todos. Exige um nível de maturidade e exige também um nível de infraestrutura. Não adianta você colocar todo mundo em home office e achar que todo mundo tem as mesmas condições. Banda de internet, um escritório. Né? Eu lembro que na época da pandemia tivemos que, assim como a grande maioria das empresas, tivemos que colocar todo mundo, 6 mil colaboradores em casa. Só que a gente teve essa preocupação. Tem internet? Não tem. Toma aqui. Toma internet. Tem mesa para sentar com o computador? Não tem. Vamos comprar cadeira, vamos levar as cadeiras do escritório. Enfim, a gente deu uma mínima infraestrutura para que o colaborador pudesse trabalhar de casa. Porque a realidade não é a mesma. Tem gente que mora numa edícula, quarto e cozinha no fundo da casa da sogra. Você não outro tem no onde pôr a apartamento mesa. com cachorro, com criança. Aí tem que sentar no sofá ou na cama do quarto. Como é que é isso? Então... E vai ter produtividade desse jeito? Nunca. Você colocou o ponto perfeito. Você tem que ter aquela visão e empatia, né, com a pessoa e falar, olha, vem cá, eu vou tentar resolver o teu problema, você precisa confiar em mim. Me conta aí a tua história. Né? Precisa dessa relação de confiança mínima. Né? Aí, muitas vezes você acabava ouvindo coisas. Por exemplo, na pandemia, nessa época a gente estava no Santander. E a gente teve essa batata quente, caiu na mão de precisamos acordar agora todo mundo em casa. Não todo mundo, porque o banco... É impossível todo mundo em casa. Tem algumas necessidades próprias, inerentes ao negócio, como muitas outras indústrias. Né? Então tinha era como se fosse turnos diários, semanais e tudo mais, que alguém tinha que estar perto ou que se deslocasse rapidamente para lá em caso de necessidade. Mas aí você tem que entender. Tinha gente que falava, olha, eu prefiro correr o risco com todas as salvaguardas, distanciamento, máscara, alquinho para todo lado, mas eu prefiro vir porque eu não tenho condição de trabalhar em casa. Não adianta você me dar o computador, não vai resolver um problema. Se me dá uma mesa, não vai resolver um problema. Você colocou perfeitamente, eu não tenho onde pôr uma mesa em casa. Lá a minha energia cai toda hora, né? Não adianta você comprar um no-break para essa pessoa. Porque não foi só o funcionário que foi para casa, o filho não foi para a escola. E aí uma casa pequena que as pessoas passavam ao longo do dia ou dormiam, passou a ter 3, 4 pessoas num cubículo. E que não é vergonha nenhuma. Mas situação de cada um. É uma situação. Mas que precisa ter a empatia do líder. Né? A gente acabou caminhando para um outro tema aqui, mas que se a gente fizer uma analogia ou uma comparação com o empresário / conselho, é a mesma coisa. Nós, como conselheiros, precisamos ter a empatia com esse empresário para vestir o chapéu dele e entender as dores que ele está sentindo para dar o remédio correto, né, na dose certa, porque senão é o líder que vai tentar ajudar o seu colaborador em casa com uma mesa, sendo que não cabe a mesa. A mesma coisa eu aqui. Adianta eu, como ex-executivo de grandes multinacionais, tudo redondinho, sistema, auditoria, né, toda a compliance, tudo montado, e eu chegar lá numa empresa pequena, médio porte, que tem um contador externo, que os números ainda estão tudo mais ou menos, e dizer para o cara, você tem que implementar isso, porque o padrão, o outstand, até meu vocabulário, não combina, eu não estou tendo a empatia de ajudar esse empresário de verdade, porque ou eu não sirvo para ser conselheiro desse tipo de empresa. Pode ser também que não caiba um Marcelo neste tipo de empresa, porque o Marcelo tem um mindset voltado para um outro padrão de empresa. Então, por isso que eu falo isso para os nossos conselheiros aqui também. Tem empresa para todo tipo de conselheiro. Algumas vai caber o Jesus Lopes, outras vão caber o Marcelo. É isso aí. Não são todas para todos. Então, cuidado ao você se candidatar ou buscar uma vaga de conselho, ou aceitar um convite para uma vaga de conselho, se você não está aderente àquela posição.
naquela empresa, né? Porque culturalmente não bate, o seu estilo, de onde você veio, o seu background não bate com aquela. Salvo você estiver disposto a ter essa empatia e de repente, deixa eu dar 2 passos atrás. Eu sempre trabalhei aqui, paletó, terno, né? Tempos atrás gravata. Hoje eu vou em reunião de conselho que eu tenho que ir de camiseta. Porque lá todo mundo está de camiseta. Como é que eu vou chegar aqui, flanelinha, todo arrumadão? Não vai conectar. Não. E você vai ser ridicularizado, o que você falar não vai ser ouvido. Mas pessoal técnico, fantástico. né? Advogado, contador, pessoal de TI que usa muito jargão técnico ou palavras em inglês. Tem lugar que não vai conectar. Mas acho que esse exemplo foi fantástico. Você pega uma pequena empresa. De repente, o teu arsenal de soluções... É tão vasto. Mas pode ser que na tua experiência, não você, Marcelo, você... o profissional, de forma genérica, conselheiro. profissional, você é profissional conselheiro. Pode ser que toda a tua experiência, porque o que é o conselheiro, né? Ele traz toda a experiência que ele já viveu de alguma forma, organiza isso, entende o problema que está do outro lado e vê se realmente as pessoas estão vendo todas as nuances daquilo para poder tomar a decisão correta. Mas de repente o teu arsenal para lutar essa guerra, ele não tem armas para aquele tipo de empresa, aquele orçamento, Então não dá, né? Eu acho que você tocou um ponto interessante. Você pode, sem querer, entrar numa situação dessas. Alguém pode te vender uma coisa muito maior do que ela é. Quando você senta lá, você vê que não é. Se você não tiver condições de realmente ajudar, acho que você tem que ter ética para falar, olha, você me desculpa, mas eu não vou conseguir te ajudar. Não tenta torcer as coisas, né? É ruim para todo mundo, né? A expectativa é de quem acha que vai resolver um problema e você na esperança de que vai resolver, só vai se estressar e ele não vai comprar aquilo que você pediu, não vai fazer o levantamento que estava pensando, não vai contratar alguma solução caríssima ou um tipo de treinamento que está além da posse daquela empresa, da capacidade de investimento dela. Então, tem que ter essa visão, né? Do que dá para eu fazer aqui, né? Olha que interessante. Eu vou falar uma frase e depois eu vou me explicar. Conselheiro pode e deve ganhar muito dinheiro. Ele pode, se ele tiver 1, 2, 3, 4 conselhos, ele pode e tem como ganhar bastante dinheiro. Até na soma dos seus conselhos, muito mais do que numa carreira executiva. Legal. Porém, ao mesmo tempo, o conselheiro ele deve ser independente. O que significa isso, ser independente? Ele tem que ter tamanha independência que ele possa falar o que ele pensa sobre determinado assunto sem ter o medo de perder aquela vaga de conselho porque de repente ele vai contra um dono de empresa que pode de repente demiti-lo daquela vaga, destituí-lo daquela posição de conselheiro. Então essa independência ela é importante. E o que é essa independência? Apesar dele poder ganhar muito dinheiro com conselho, é ele não depender deste dinheiro para viver. Olha que coisa louca, né? Então, qual que é muitas pessoas perguntam para a gente, qual que é o melhor momento para se tornar conselheiro? O melhor momento é enquanto você ainda está na ativa. Enquanto você ainda tem outras fontes de renda que te permitam ser conselheiro sem precisar do dinheiro do conselho. Para justamente você olhar para uma empresa e falar, essa aqui não é para mim. Porque se aquele ali for o seu ganha-pão, você vai se sujeitar e estará numa empresa que seus valores não batem, culturalmente não houve sinergia, ou realmente você não será um conselheiro útil para aquela dor, para aquilo que aquela empresa precisa. Mas você vai ficar enrolando e vai ficar lá porque, aqui é meu ganha-pão. Se eu sair daqui, eu não tenho outro sustento. Esse é o pior cenário possível, né? Então não façam isso, conselheiros, conselheiras. Estejam aí em 2, 3, 4 conselhos, porque se porventura você decidir sair de um, você ainda tem os outros, né? Então isso é muito saudável, não fique apenas num conselho. Mas se você tem um conselho, tem alguma outra fonte de renda que te permita essa independência, essa tomada de decisão sua, caso em algum momento faça sentido sair, deixar esse conselho realmente, porque por afinidade, por cultura, ou porque justamente você não tem mais o que agregar naquele conselho, as dores desse empresário são outras e que você muitas vezes no seu chapéu de conhecimento, de experiência, não vai conseguir atender. Ou você pode fazer outra coisa, ampliar a sua caixa de ferramentas. Eu sou um cara financeiro, você é um cara de tecnologia. Se a gente não sabe falar sobre meio ambiente, vamos buscar conhecer sobre meio ambiente, se essa for a dor da empresa, para poder ajudá-lo.
Eu acho que isso é fantástico. E você me perguntou lá atrás por que eu peguei esse caminho e vim parar na Board Academy. Exatamente para ampliar a caixa de ferramentas. Se me permite até falar com a audiência, a gente sabe que a Board é um dos players nesse mercado de formação de conselheiros. O que é formar um conselheiro, né? Você não cria um conselheiro do nada, né? Ele já tem dentro dele o que ele precisa para ser um conselheiro. Você precisa organizar. Eu gosto do termo caixa de ferramentas, né? Que se usa aqui na Board. Você precisa organizar a sua caixa de ferramentas, entender de uma forma honesta aquilo que te falta. Eu não sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso ir atrás? O que eu preciso me especializar? E eu acho que aqui eu encontrei um ecossistema que me permite fazer isso. Eu consigo fazer isso, faço isso com prazer, entendo e tem um monte de gente me ajudando a entender onde é que eu preciso melhorar. Isso é legal, de uma forma respeitosa, de uma forma bacana. Então, isso para mim é que me ajuda a direcionar e manter o propósito, que é aquilo que a gente falou no início, né? Quero fazer a diferença, quero ser relevante, né? E fazer a diferença, porque é isso que é legal. E quando você já tem toda uma vida pregressa, onde você tem experiência, você tem a não necessidade de viver daquele conselho, né, para fazer, você tem essa liberdade de dizer, olha, não é por aí. Eu não concordo com esse posicionamento. Minha experiência e meu treinamento me diz que não. Então, eu acho isso perfeito. E é engraçado, né? Você já deve ter escutado ou assistido alguma das minhas palestras. Eu sempre conto isso porque é a minha verdade, né? História, fato, não tem como você inventar ou mudar ele, é um fato. Eu, quando me tornei executivo, né? Então vinha lá de office boy, menino, família pobre, e chego a um cargo de executivo, eu vibrei, eu comemorei, né? Mas na sequência eu falei, tá, mas e agora? Esse cargo, essa atividade, esse salário, me faltou um novo propósito. E eu fui num evento. E nesse evento, uma das pessoas que estava ali palestrando, ela falou uma frase que me norteia até hoje, né? Que é uma frase do mestre Confúcio, que fala, se você não sabe alguma coisa, busque aprender. Então, busca ampliar essa caixa de ferramenta. Mas aquilo que você já sabe, busque compartilhar. Eu falei, caramba, é isso. Continuar aprendendo coisas que eu não sei, mas aquilo que eu já sei, eu tenho que compartilhar com outros. Como é que eu vou guardar isso para mim? E o compartilhar com outros tem várias formas. Você pode dar aula, pode escrever um livro, pode estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, um podcast, né? E ser conselheiro é uma dessas formas, compartilhar a sua experiência. Então, qual que é a minha nova missão, né, desde então? Continuar aprendendo, ampliando minha caixa de ferramentas e compartilhando tudo isso com aqueles que necessitam, né? Eu faço isso através da atividade como conselheiro. Como você bem disse, a Board Academy é uma de tantas instituições que podem formar um conselheiro. Mas esses conselheiros, na prática, o background, a experiência, eles já vêm. São profissionais incríveis que chegam aqui para fazer uma formação de conselheiro, que nada mais é do que uma chancela, uma certificação de que ele está apto para se tornar conselheiro. Mas a experiência pregressa dele é fundamental. Não dá para se tornar um conselheiro sem ter experiência nenhuma, né? Então chega alguém ali, eu estou no ensino médio, vou virar conselheiro agora. Não. Faz faculdade, faz pós-graduação, vai trabalhar, vai criar uma carreira, vai ser empresário, vai sentir as dores. E aí vai chegar um momento que você vai falar assim, puxa, agora eu vou compartilhar isso de uma outra forma. Pode ser como consultor, como você começou, né? Ou pode ser como conselheiro. O fato é que, de uma forma ou outra, compartilhando conhecimento, a gente vai estar ajudando o próximo. Seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Sim. E no final do dia você sempre ajuda pessoas, né? Porque quando você ajuda uma empresa, tem um monte de pessoas que dependem dessa empresa. Então, quer sejam acionistas, quer sejam funcionários, né? Quer sejam os próprios empresários, os donos da empresa, né? Você está ajudando pessoas, né? No final do dia. E compartilhar conhecimento é um negócio tão bacana. Você falou de livros. Eu publiquei, antes da Board, eu já tinha publicado 3 livros, mas livros técnicos, né? Aqui na Board eu tive a grata surpresa que você é o culpado, né? Era um lançamento de um livro seu que eu fui te prestigiar e você me convidou para fazer parte também dos conselheiros, como um dos coautores, dos conselheiros, né? E é muito gostoso. E também, como você disse, por que a Board? Porque, como qualquer outra,
cada um tem que ver o seu caminho, mas aqui tinha a opção de me inscrever para participar também de todas as áreas de especialização, né? Quando a gente tem aqueles encontros. Eu acabei entrando na parte de tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Né? Com as comissões temáticas. Comissão temática. As comissões temáticas. E o que é comissão temática, né, gente? Você junta um monte de maluco especialista em alguma coisa, com experiência, se traz os temas que estão em voga no mercado relacionados àquilo, e você cria um documento, um paper que vai ser dividido com a comunidade. É isso aí. Pô, isso é legal pra caramba. E o que eu digo? Quando é que eu saio feliz de uma reunião qualquer, de uma discussão no bom sentido? Quando eu vejo alguém que sabe alguma coisa que eu não sei, e não sou só eu que estou dando, eu estou recebendo. Então, eu estou aprendendo também. Isso é fantástico, porque aí você começa a conviver com pessoas que têm algo a te acrescentar, então você sai sempre melhor de cada reunião. Então, o que me... Porque, poxa, até um amigo que queria saber como é que era o processo aqui, por que eu entrei nesse negócio de comitê temático? Pô, você ganha alguma coisa para fazer? Eu falei, não, ganho experiência. Mas, pô, você vai quantas horas do teu tempo, porque você pesquisa antes, porque é gostoso. Eu aprendo pra chuchu com esse pessoal. Então, quando eu saio de lá, eu coloquei um monte de ideias minhas, eu ouvi um monte de ideias das outras pessoas que estão lá, dos homens e mulheres que estavam lá, colocando seu tempo, colocando sua experiência. Então, isso é muito legal. Então, você sai melhor do que entrou. Muito bom, muito bom. Como é bom poder compartilhar. A gente aprende muito ao compartilhar com outros. E esse é o nobre propósito aqui da Board Academy. Levar conhecimento, conteúdo aos executivos, empresários, conselheiros, para que eles levem isso para as empresas através dos conselhos. E dessa forma, sem estar atuando na política, a gente pode ajudar o nosso país também. Então, você que está nos assistindo, se esse tema faz sentido para você e você quer conhecer um pouco mais sobre a Board Academy, entre em contato conosco, deixa seu comentário aí no chat também, depois a nossa equipe pode entrar em contato com você. Escreve aí de onde você está falando, sua cidade, se você já é um board member, formado pela Board Academy ou por outra instituição, enfim, a gente quer te conhecer também. Jesus, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Puxa, ficaria aqui horas e horas batendo esse papo, mas não vai faltar oportunidade para a gente ter isso em outros momentos. Quero muito te agradecer pelo privilégio de te ouvir. Eu que já conhecia um pouco da sua história através do livro. Né? Quem quiser, inclusive, conhecer a história mais completa por escrito do Jesus Lopes, pode adquirir o livro Os Conselheiros. Eu só não lembro o volume 4. No volume 4. O livro é uma coletânea e a história do Jesus Lopes está no volume 4 do livro Os Conselheiros. Você pode adquirir ele através aí das redes sociais ou site da Board Academy. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e parabéns pela carreira e por essa atitude, né? Proatividade de se doar também e querer ajudar outros. Muito obrigado. Eu que agradeço, acho que é um prazer, é uma honra. E convido a nossa audiência, quiser interagir comigo, me procure no LinkedIn. Não sei se é possível a gente colocar depois na informação do endereço. O melhor canal para me achar no LinkedIn. Eu acho que não vai ter outro Jesus Lopes, né? Não tem. Jesus Lopes Aros, só tem um. Jesus fácil. Lopes Aros. Aros. Só tem um, é fácil. Vocês vão ver meus artigos, todas as postagens, as áreas que eu me sinto confortável para fazer uma discussão saudável. E é um prazer falar com cada um de vocês. Se quiserem, manda uma mensagem, eu vou responder com bastante carinho, porque é o que eu gosto. Eu gosto de ter essa conversa, esse papo, trocar experiência. Não assumo que eu estou sempre certo, né? Ou seja, eu posso ter uma ideia que... Olha, tem um furo aqui, não está legal. Pô, me explica, conta para mim. Então, me provoque, né? Vamos lá, vamos discutir, vamos fazer isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Meus votos aí de um bom dia, uma boa noite, uma boa semana para todos. Se você está assistindo isso depois também e quiser compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que fizerem sentido, muito obrigado. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativar aí o sininho para que você possa então ser notificada sobre outros conteúdos aqui da Board Academy. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.